Hoje é o dia da escola. E eu acho que é um dia muito oportuno para que a gente possa refletir sobre o papel da escola na educação dos nossos filhos. E quando eu digo na educação dos nossos filhos, eu digo não só na educação dos nossos filhos com alguma necessidade especial, mas também no geral, na educação dos nossos filhos, quando nós, enquanto pais, colocamos as nossas crianças na escola, tá? Então, se vocês acham que essa live ela vai ajudar alguém, esse tema é importante para alguém, clica aí no compartilhar, sobe coraçãozinho aí no Instagram, clica aí no compartilhar, sobe o aviãozinho aí pra gente poder compartilhar essa live com mais pessoas e para a gente fazer com que essa informação ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Então, o que acontece? A gente, comumente, quando a gente fala, é muito engraçado que, como eu vivo nos dois mundos, eu vivo no mundo do autismo, mas eu também vivo no mundo das crianças com desenvolvimento típico, porque eu sou mãe de uma criança com desenvolvimento típico também. É muito engraçado o quanto o tema escola é um tema que dá muito pano para manga, é um tema que mesmo as mães de crianças típicas estão sempre falando, estão sempre tendo as suas observações, as suas reclamações, as suas frustrações. Então, daí a gente vê que essa discussão da escola não é só realmente algo da educação inclusiva, né, dos pais e mães de crianças com autismo. E quando a gente fala de crianças com necessidades educacionais especiais, aí sim que esse tema escola é algo extremamente falado e a grande fonte de reclamação das famílias. Que essa escola não tem um atendimento adequado, essa escola não tem uma preparação, esses professores não estão preparados, não fazem um plano de ensino individualizado, não adaptam material, e aí são uma série de reclamações. Não tem um professor de apoio para o meu filho. Então, assim, são uma série de coisas que surgem e é onde a gente começa aí a refletir. Mas então, qual é o papel da escola? Né? Qual é o papel da escola para a gente começar a pensar? Vamos começar a pensar qual é o papel da escola na educação dos nossos filhos. Bom, muitas de vocês que estão aqui, com certeza vocês são mães. Não importa se vocês são mães de crianças com autismo, se vocês são mães de crianças típicas. Quem aqui é mãe? Digita eu aqui no Instagram. Tiver aqui no Face, digita eu aqui para eu saber que vocês são mães ou pais, né? Mas a grande maioria são de mulheres, muitas vezes, que a gente encontra. E pai, justamente. Quem é mãe ou pai? Pois é, eu já me corrigi aqui. Quem é mãe ou pai, digita eu aí nos comentários. Não importa se é de uma criança típica, se é de uma criança com desenvolvimento atípico. Se você tem um filho, né, ou uma filha, o que acontece? O que a gente pensa quando a gente pensa em escola? Quando a gente vai colocar o nosso filho na escola, lá quando ele tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem gente que coloca com 5, né? O que a gente pensa quando essas crianças vão para a escola? Primeiro a gente pensa dessas crianças se desenvolverem, né? A escola vai ser um lugar onde as primeiras relações ali vai ser o primeiro cenário, né? O primeiro mundo fora da sua casa que essa criança ela vai conviver. E ali ela vai começar a interagir com outras pessoas, a aprender uma série de coisas.
E no início, na educação infantil, a gente muitas vezes, cada um tem uma expectativa específica com relação a mandar para a escola. Alguns mandam porque preferem isso do que ficar com a babá, não tem quem olhe, os pais têm que trabalhar, acham que aquele vai ser um ambiente bom para essa criança se desenvolver, fazer amigos, socializar, brincar com crianças da idade dela. Então, diversas são as expectativas quando a gente coloca uma criança na escola. Só que à medida que essas crianças elas vão crescendo, as nossas expectativas com relação à escola, elas vão aumentando. Nós vamos tendo mais expectativas com relação à escola. Nós vamos realmente pensando que esse papel da escola vai se ampliando. Quando chega geralmente na educação, no ensino fundamental, no primeiro ano, no Fundi 1, aí é que realmente parece que explode ali na cabeça das famílias essa questão, poxa, mas isso não está sendo ensinado na escola, isso deveria ser ensinado, começa uma cobrança muito maior muitas vezes, porque na educação infantil existe uma preocupação muitas vezes com a questão da segurança das crianças, existem outras preocupações. Talvez no último ano da educação infantil os pais já começam com uma preocupação maior, dependendo do tipo de escola que você tá, se você tá numa escola mais tradicional, que insere as coisas mais cedo, você vai ter um tipo de expectativa. Se você talvez tá numa escola de uma linha um pouco mais livre ou uma escola um pouco mais moderna, que vai ter outros objetivos, você vai ter uma expectativa diferente. E assim nós vamos nos moldando e vivendo à medida que os nossos filhos vão crescendo e vão passando cada etapa da vidinha deles dentro da escola. Nós começamos, com o passar desses anos que os nossos filhos estão na escola, nós começamos a pensar e cada vez mais cobrar dessa escola, né? Eu vejo que na minha experiência, nas festas que eu vou de aniversário dos meus filhos, nos grupos de WhatsApp, eu vejo que realmente no Fundi 1 é quando essa cobrança começa a ficar maior aí dos pais. É quando também essas crianças estão no processo de aprender leitura, estão no processo de escrita mais aguçado. E aí, o que acontece, né? A gente tem essas altas expectativas, onde a gente coloca em cima do professor uma carga muito alta. E aí, será que nós, pais, paramos para pensar e nos colocar no lugar desses professores? Será que toda essa expectativa que nós estamos depositando neles, ela é real? Ela é possível? É possível com que eles correspondam às nossas expectativas? E aqui eu não vim para nem defender nem a escola, nem os professores. Embora eu brinco que eu sempre jogo nos dois times, como pedagoga, como alguém que adora a educação, que adora o ambiente escolar, mas também como mãe, né, de 2 filhos, um autista e um de desenvolvimento típico. Será que nós não estamos colocando também uma expectativa muito alta nesses professores? Porque a gente sempre vê professores, a gente tem em toda a profissão, né, gente? Nós temos bons profissionais e nós temos maus profissionais. E a gente sabe que, infelizmente, o nível de estrutura que a gente dá para a educação no país, ele não é bom. Então, esses professores, eles precisam fazer muitas vezes muito com pouco. E mesmo os professores da educação particular. Os da escola pública, com certeza, vivem numa situação muito menos desfavorável, mas muito mesmo, que vai desde suprimentos básicos, né, da escola ter essas coisas, até as próprias crianças que estão ali naquele ambiente. Então, o tipo de crianças, né, que a escola pública muitas vezes recebe, uma criança que
não consegue ser alimentada em casa. A gente, né, tem situações aí bem pesadas, né, que chega no ambiente escolar. Mas na escola particular, a gente também, muitas vezes, embora eles tenham uma condição de trabalho muito, muito, muito melhor que a condição na escola pública, eles também têm as suas limitações. E muitas vezes a gente acredita, a gente quer depositar nessa escola uma carga que não vai ser possível que ela preencha. Essa que é a verdade nua e crua. E a gente precisa enxergar isso. Ah, mas Michelle, existem leis que obrigam X, Y, Z, W, H, o alfabeto inteiro. Existem leis que traçam normas, traçam diretrizes, traçam obrigações da escola, do professor, numa série de coisas, numa série de ambientes. Mas o que acontece? Mesmo que existam essas leis, a gente sabe que quantas leis não existem, infelizmente não saem do papel, elas não vão para a prática. E o que eu sempre falo, que o que eu me preocupo é de fato com a prática, com se aquilo ali vai ser cumprido, se aquilo ali vai ser feito no dia a dia. Então esse muitas vezes é o grande problema. Isso não é feito, né? Isso não é feito. E aí vocês estão me contando aqui que nem sempre vejo a sobrecarga que minhas colegas recebem nas escolas particulares. Assim, vai variar, né? Vão ter pessoas que vão receber. Eu tenho vários amigos dentro da escola particular e que recebem sim uma sobrecarga alta de cobranças, né? Muito EVA para agradar os pais, enquanto elas têm que correr apostilas para dar conta. Justamente, são uma série de desencontros, né, entre a expectativa dos pais, entre o que é possível e também entre o que é melhor para as crianças. E aí eu quero fazer um exercício com vocês de reflexão. Vamos pensar o seguinte: quantas horas as crianças ficam na escola? As crianças de educação de ensino regular, que aí educação infantil, ensino fundamental, vai variar aí de 4, 5 horas que essas crianças vão estar na escola. Vai ser o tempo delas diário na escola, certo? 4 horas, 5 horas, no fundo, né, essa carga aumenta aí já para 5 horas, vai depender da escola, mas via de regra vai ser mais ou menos isso, 4 a 5 horas diárias passadas dentro da escola. Aí nós temos um parênteses dentro disso. Nós temos escolas de educação de ensino integral. E isso tanto no ambiente público quanto privado, né? Nós sabemos que nós temos escolas da educação pública que tem o sistema integral, que essas crianças vão fazer outras aulas nesse contraturno. Nesse caso essas crianças vão passar um tempo maior dentro da escola. Muitas vão ficar o dia inteiro na escola e vão para casa só para dormir. Isso ocorre também, principalmente em pessoas em classes mais favorecidas, né? Pessoas de mais classe alta, onde essas crianças ficam o dia todo na escola fazendo outras atividades, fazendo aulas extracurriculares e uma série de coisas. E aí, o que acontece com essas crianças? Quanto tempo esses pais vão passar com seus filhos em casa? Muitas vezes eles vão buscá-los na escola já 6 horas, 6h30, e eles vão passar um curto período de tempo com as suas crianças. Muitas vezes, na correria do dia a dia, eles precisam trabalhar muito para poder sustentar as suas famílias, mesmo as famílias de classe mais alta, eles não vão ter nem tempo, muitas vezes, de olhar o caderno do filho, os livros, mal vai olhar ali a agenda, dar um visto, já vão chegar em casa, tomar banho, comer algo, dormir
e já se preparar para o dia seguinte, para acordar muitas vezes 5h30, 6 horas da manhã, porque as aulas começam geralmente às 7. E assim eles vão fazendo, entrando nesse ciclo de segunda a sexta. E aqui eu não estou julgando quem tá certo, quem tá errado, se os pais estão errados em fazer isso, se eles estão certos. Não tem julgamento. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Cada um sabe a sua realidade. Cada um sabe aquilo que planeja para sua família. E aí, o que acontece? Nesse caso, nesse segundo cenário, vamos falar do segundo cenário que a gente acabou de falar agora, que são das crianças que ficam o dia inteiro na escola. Mesmo na educação pública, existem casos de escolas de período integral. Nesses casos, acaba que as crianças vão passar um período maior na escola. Com esse período maior que essas crianças passam na escola, a responsabilidade da escola diante da educação e da formação desse ser humano, que vai para além do conteúdo acadêmico, pedagógico, português, matemático, que vai ter lá no Enem, a responsabilidade deles acaba sendo maior. A responsabilidade de caráter, a responsabilidade das suas ações diante dos seus colegas. Porque a própria convivência com os colegas, nessas crianças que ficam o dia inteiro na escola, ela é maior. Eles passam mais tempo com os colegas e com os professores do que com a própria família. Então, a responsabilidade da escola acaba sim sendo maior na formação desse ser humano, na formação desse ser humaninho que está lá em estágio de desenvolvimento. Mas o meu foco aqui é muito maior com as crianças que não ficam no integral, que ficam 4, 5 horas na escola, que é a grande maioria da população. A gente sabe que a questão do integral, eu acho, não fiz nenhuma pesquisa, nunca li nenhuma pesquisa sobre isso. Se alguém tiver lido, ver, achar, me mande, por favor. Mas eu acredito que a grande maioria das crianças permaneçam na escola apenas o período regular de 4 a 5 horas diárias. Bom, se o seu filho permanece na escola de 4 a 5 horas diárias, como que nós vamos cobrar da escola, fazer com que ela consiga dar conta de tudo, de todo o conteúdo que a Base Nacional Curricular traz para ela, de tudo que ela tem que cumprir de conteúdo, porque infelizmente o nosso sistema educacional, ele é conteudista, a quantidade de conteúdo que tem que ser dado, ela é absurda. E como que nós vamos dar conta de tudo isso e ainda fazer coisas que são a mais para essas crianças? Como que eu vou conseguir concluir todo o conteúdo da Base Nacional Curricular, dar as avaliações que precisam ser dadas, as atividades avaliativas que precisam ser dadas, corrigir os cadernos, corrigir os livros, fazer uma série de demandas administrativas que cada escola tem a sua. E ainda, nesse período, eu ainda tenho que sentar e fazer um plano de ensino individualizado para o Pedro, para o José, para o João e para a Maria, que tem alguma necessidade educacional especial. Pedro tem autismo, João tem síndrome de Down, Maria tem TOD e Pedro tem TDAH. Como que um professor ele vai dar conta de atender todas essas crianças da educação que vem com alguma necessidade educacional especial, sendo que muitas vezes esse professor ele não está dando conta nem de atender as necessidades de cada aluno, ditos como desenvolvimento típico. Agora vocês imaginam, como que esse professor vai dar conta? Ele muito provavelmente, gente, ele não vai dar conta. Porque ele tem uma turma de manhã, ele tem uma turma à tarde e muitas vezes esse professor é mãe ou pai de família. Então ele chega à noite e também tem a sua família para dar conta.
Muitas vezes, nos finais de semana, nos feriados, ele tem demandas da escola para fazer. Ele tem que corrigir cadernos, ele tem que elaborar provas, fazer o seu planejamento de sala de aula. Então, gente, eu sinto dizer para vocês que, muito provavelmente, esse professor não vai conseguir atender às demandas educacionais individualizadas e pessoais do seu filho com desenvolvimento atípico. E muitas vezes esse professor, ele não vai conseguir atender nem às demandas do seu filho de desenvolvimento típico, em especial no ensino fundamental. Eu sei que é frustrante para nós pais, em especial para nós pais que pagamos a escola particular. E você pode pensar o seguinte: mas meu filho estuda numa escola. Você pode pensar assim: não, mas meu filho estuda numa escola particular, que é uma escola extremamente tradicional, uma escola onde custa caríssimo a educação. Não, lá as coisas são diferentes. Infelizmente, gente, a não ser se você estiver falando de uma escola, daquelas escolas de altíssimo padrão, como... agora eu esqueci o nome das escolas que abriram em São Paulo, que vieram de Nova York, que são de educação internacional e tem sedes em outros países. A não ser que você estiver falando dessas escolas que seguem até um calendário e o ensino delas totalmente diferente das demais escolas no Brasil, que essas eu não conheço com profundidade para poder falar, mas se a gente estiver falando de 99% das outras escolas que existem, sejam elas públicas ou privadas, eu sinto dizer para vocês que os professores não vão dar conta. E antes da gente ficar frustrado e reclamar, a gente também precisa refletir. Será que se fosse eu no lugar desse professor, será que eu daria conta? E se fosse eu? E se fosse eu que tenho essa profissão e estivesse numa sala de aula e tivesse que fazer isso, dar conta de todas essas coisas e ainda ter uma vida, ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, porque a maioria dessas professoras não vão ter uma ajudante em casa, como muitas de nós temos esse privilégio, como eu tenho o privilégio de ter uma ajudante aqui em casa para me ajudar enquanto eu posso estudar, enquanto eu posso trabalhar. A maioria dos professores dos nossos filhos não tem. Então, elas precisam dar conta de tudo, né? Eles precisam dar conta de tudo, todos esses professores. E aí você vai me dizer assim: mas Michele, por que então que eles escolheram essa profissão? Podiam ter escolhido outra profissão, fazer outra coisa. Claro, eles realmente poderiam ter escolhido outra coisa, mas muitos realmente têm uma dedicação e amor por aquilo que fazem. Agora, não é por isso, aí nós temos o contraponto, onde se todo mundo, se colocasse no lugar do outro e a gente tivesse mais empatia com o outro, talvez a gente poderia ter um mundo melhor em todos os aspectos. A escola seria só mais um deles. Porque se a gente for pensar o seguinte, tem o contraponto, que são aqueles professores que de fato só estão lá para cumprir o seu ponto, né? A gente tem o contraponto das pessoas que justamente isso, Josélia, eu não sei se é o que você ia colocar aqui, resistência à inclusão. Eu entendo. Agora eu vou dizer o contraponto, Josélia, tá? Agora eu vou dizer o contraponto da obrigação que os professores deveriam ter. Primeiro eu fiz o contraponto dos pais. E olha que eu estou te falando como uma mãe de uma criança com autismo que sabe muito bem o que é o profissional não tentar.
O que é o profissional não chegar na carteira do seu filho para nem saber o que ele está aprendendo, para nem falar com ele. Então, mas agora eu estou utilizando da empatia, né? Eu estou me colocando no lugar do professor. Mas agora eu quero pedir aos professores que se coloquem no lugar dos pais. Se todo mundo fizesse esse exercício de, quando eu peço algo para alguém, eu me coloco no lugar dele. E eu me pergunto, será que se fosse eu no lugar dele, eu faria também? Eu seria assim? Eu daria mais de mim? Uma coisa, os professores precisam entender também, que existirão alunos, sim, de inclusão nas suas salas. Não só alunos de inclusão, mas existirão alunos com diferentes estilos de aprendizagem. Como que eu posso me tornar um professor melhor para que eu possa dar uma aula que possa atender aos diversos estilos de aprendizagem dos meus alunos? Como? Eu preciso buscar me capacitar sempre, eu preciso ler sempre. E quando você decide ser um profissional diferenciado, e isso não é só na educação, enquanto terapeuta no seu consultório, eu, enquanto uma profissional que treino outros profissionais, quando você decide ser um profissional de excelência, você precisa abrir mão de muitas coisas. Sim, abrir mão de muitas coisas. E vai ser muito provável que você vá abrir mão de amizades, você vai selecionar aquilo que você vai fazer, você vai selecionar os seus passeios, você vai selecionar uma série de coisas. Para mim, não existe isso, eu enquanto professor, enquanto alguém que dá supervisão para os meus alunos em casos, para mim não existe isso de trabalhar de segunda a sexta. Eu trabalho de domingo a domingo. Agora, dentro desses períodos de domingo a domingo, eu tenho claros momentos que eu preciso descansar, que eu preciso estar com a minha família, que eu preciso cuidar de mim, que eu preciso cuidar da minha saúde. Mas para mim não existe isso de que eu trabalho de segunda a sexta, de que eu vou assistir novela ou eu vou assistir seriado o dia inteiro. Muitas coisas foram cortadas da minha vida para que eu conseguisse atingir um nível de excelência que eu busco. Muitas, muitas e muitas e muitas. Não só coisas, como pessoas. Então, porque eu tinha objetivos maiores. Agora, você da mesma forma na sua área, você vai precisar também fazer algumas escolhas. Então, o professor, ele também vai ter que se conscientizar que sim, ele vai levar trabalho para casa. Que hoje em dia, todo mundo, essa é a cultura de fato de que você leva sim trabalho para casa. Não tem jeito. Então você vai levar trabalho para casa, você vai precisar se dedicar um tempo para a sua qualificação. Mas tem alguém que está por trás dos professores e que é aquele que oferece as condições de trabalho para o professor, que é a escola, que é o dono da escola, que é o diretor, que é o mantenedor da escola. Essa pessoa é aquela pessoa que vai fornecer as condições de trabalho para os professores. Então, ele vai ser de suma importância para que esse professor tenha condições de trabalho, tenha boas condições de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela é boa, ela é uma boa profissional, mas ela não tem boas condições de trabalho. Ela solicita material e isso é negado a ela, ou alguém fica enchendo o saco dela por solicitar aquele tipo de material. Não existe um apoio que vem de coordenação. Dentro da estrutura escolar, o papel do coordenador, ele é de suma importância.
Então, a gente precisa pensar em tudo isso que a escola precisa fazer dar essas condições. E muitas vezes, quando a gente fala de adaptação curricular, a gente joga, a escola, né, diz que é obrigação do professor. Só que eu já disse para vocês que existe, eu já contei para vocês de todo o cenário, dentro do que é possível para esse professor fazer. Que horas que ele vai fazer essa adaptação? Que horas? Qual é o conhecimento que ele vai ter para que essa adaptação seja feita? Ele tem esse conhecimento necessário para que essa adaptação seja feita? Talvez a resposta está muito mais em que a escola instaure processos da escola para que essas adaptações sejam feitas, para que avaliações sejam feitas, para que ela... HTPI é o quê? Desculpa, eu não sei o que é. Alguém colocou aqui. Mas que essas adaptações sejam feitas do que propriamente o professor. E aí, claro, que o professor vai ter, sim, a parcela de o papel dele, a parte dele que ele precisa fazer, tá? Agora que, claro, horas de planejamento, justamente, é para isso, mas muitos não recebem, né? Então, assim, ainda eu não vejo essa questão. E essas horas de planejamento, muitas vezes, são para serem feitas para fazer o planejamento de aula mesmo. Não um planejamento extra para meu filho, por exemplo, tá? Então, assim, fazer um plano de ensino individualizado para uma criança, fazer uma avaliação adaptada, fazer uma série de coisas dentro do ambiente escolar, gente, muitas vezes não é feito nem quando os pais contratam serviço particular de clínicas, de intervenção. Muitas vezes nem ali é feito. Imagina na escola. Então, assim, se a gente não tiver dar estrutura para que esses professores possam fazer de alguma forma, que essa estrutura seja dada, que eles sejam remunerados, infelizmente, gente, eles não vão fazer. E assim, vocês podem ficar chateados, falar que é direito e uma série de coisas. Mas se apeguem ao que acontece no dia a dia, dia após dia, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. O que é feito? Isso é feito? Você tem notícias do seu filho na escola com detalhes? Muitas vezes você não tem. Então, não adianta a gente ficar num cenário de eu vou cobrar porque é meu direito. A gente precisa encontrar a solução. Como será que a gente pode solucionar esse problema? A gente precisa aparar as nossas arestas com relação às expectativas que nós temos da escola. E aqui nós não estamos falando nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nós estamos falando um meio termo, onde eu me coloco no lugar do professor, o professor se coloca no lugar do pai. Como que esse professor gostaria que fosse feito, e se fosse o filho do professor, como que ele gostaria que o filho dele fosse tratado por um outro professor? E da mesma forma, os pais. E se eu fosse o professor, será que eu daria conta? Porque muitas vezes você quer passar uma série de atividades, uma série de coisas, uma série de pedidos aos professores, e eles não vão conseguir. E aí tem o outro lado dos pais que não cumprem o seu papel enquanto pais. E aí, qual é o papel dos pais com relação à educação dos seus filhos? Né? Qual é? Bom, o que você está esquecendo é que mesmo crianças com desenvolvimento típico aprendem diferente e vão necessitar de métodos diferentes. Na verdade, eu não estou esquecendo, eu já disse isso, tá? Isso já foi dito lá em cima
eu já falei isso. Depois você assiste a live de novo e dá uma olhada, porque eu falei isso, tá bom? O PEI não é um método, tá bom? Então, assim, PEI, da maneira como eu ensino para os meus alunos, PEI pode significar diversas coisas. Existe um método que se chama Programa de Enriquecimento Instrucional, eu sei direito, que então usaria a nomenclatura PEI. O PEI que eu costumo falar aqui nesse perfil, aqui nessa página, é plano de ensino individualizado. Tá? Plano de ensino individualizado. E quando a gente fala de plano de ensino individualizado, a gente está falando do desenvolvimento dessa criança como um todo, tá? A gente está falando do desenvolvimento dela nas habilidades de vida funcional, nas habilidades de linguagem. Por quê? Porque muitas vezes, se as pessoas querem pensar em PEI só no ambiente acadêmico, e essa criança não tem pré-requisitos básicos de aprendizagem, de habilidade de linguagem, por exemplo, ela não vai conseguir aprender. Não adianta você querer vir com conhecimento de letras, de números, de querer ensinar português e matemática, porque ela não vai estar pronta para aprender. Então, não está no YouTube, tá no Facebook e no Instagram. Então, a gente precisa pensar nesse PEI de uma maneira ampla, e pensar nesse PEI que vai envolver escola, família e outros profissionais que atenderem essa criança. Só que o problema, quando a gente fala de famílias com baixo poder econômico, é que muitas vezes a escola vai ser o único local que essa criança vai frequentar de aprendizagem. Né? A escola vai ser o único local que essa criança vai ter a oportunidade de ir para aprender. Só que o que acontece com uma criança de desenvolvimento atípico? Muitas vezes ela não vai estar pronta para estar naquele ambiente, porque ela não tem os pré-requisitos necessários para aprender, porque a linguagem dela é extremamente atrasada, o desenvolvimento motor dela é extremamente atrasado, ele não vai estar pronto para poder absorver aquilo que é dado pela escola. E aí é onde muitas vezes vão entrar o que? As salas de recurso, as salas de AEE, que também vão estar abarrotadas com poucos recursos e com professores precisando de saber como que eles vão lidar com esse tanto de aluno, e cada um com um tipo de dificuldade diferente, cada um com um diagnóstico diferente. E eu sempre falo, a minha preocupação quando eu formo os meus alunos não é com diagnósticos. Diagnóstico é um nome que você dá para uma série de comportamentos que esse indivíduo apresenta. Então, o importante é saber quais são os comportamentos que essa criança tem que estão em atraso. Quais são os problemas de comportamento, as barreiras no aprendizado dessa criança. E assim, você precisa fazer esse levantamento para que você consiga instaurar aí objetivos de ensino para essa criança. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vê ali problemáticas vindo de várias pessoas. Eu posso ter o caso do professor que ele não quer aprender, que ele não quer se esforçar, que ele quer só ensinar aqueles alunos que são ótimos, que você explica uma vez e tá tudo certo, ele já sabe, beleza. Nós temos esse professor que ele tá ali para cumprir tabela e uma série de coisas. Nós temos o professor que é empenhado, que quer aprender, que quer tentar, mas muitas vezes ele nem consegue pelas condições de trabalho que ele tem, pelas condições de vida que ele tem, pelas condições que é fornecido para ele dentro do ambiente educacional. Aí vem a importância da participação da escola, da mantenedora daquele local. E aí nós temos aquelas famílias que querem delegar absolutamente tudo para a escola e para o professor. Ele não quer fazer mais nada, ele quer que na escola se ensine a escovar os dentes, ele quer que na escola se ensine a higienizar as mãos, ele quer que na escola essa criança seja alimentada, que essa criança venha de banho tomado. Então, ele não quer participar do processo de aprendizagem dos seus filhos.
Eles querem delegar esse processo de aprendizagem, sejam esses filhos de desenvolvimento típico ou atípico. E aí nós temos aqueles terapeutas, né, professores, terapeutas que atendem em clínicas, que querem a participação dos pais e chamam esses pais à responsabilidade e querem ensiná-los a como fazer com seus filhos, tá? E aí eles querem, mas não, muitas vezes não tem a contrapartida dos pais. E aí nós temos, muitas vezes, os pais que são muito engajados, que querem muito participar da educação dos filhos, que estão sempre presentes, mas não tem a contrapartida da escola. A escola barra a entrada deles, a escola barra a entrada dos profissionais dessas crianças, a escola não deixa o profissional entrar, a escola como se escondesse um segredo muito grande lá dentro que ela não quer abrir, né? Então, aí vem um problema, porque ela não quer fazer, mas ela também quer atrapalhar aquele que se dispôs a fazer, aquele que o pai contratou para fazer, aquele que o pai muitas vezes se dispôs a pagar, mas a escola não quer aceitar, porque legalmente ela que teria que fazer isso. Então, eu não faço, mas eu também não deixo que você faça. Então, nós temos escolas assim. Nós temos escolas que falam que vão fazer e não fazem. Então, tá vendo que nós temos diversos perfis de pessoas, diversos perfis de coisas que podem acontecer, onde a gente não pode dizer que a culpa é do professor, a culpa é do dono da escola, a culpa é do pai, a culpa é do terapeuta. A gente não pode afirmar que a culpa é da pessoa XYZ, porque nós vamos ter diferentes tipos de pessoas acontecendo diferentes tipos de coisas, onde se cada um fizer a sua parte, a gente consegue montar o quebra-cabeça. Se cada um fizer a sua parte, ter equilíbrio, ter empatia, de se colocar no lugar do outro, e a gente dosar as nossas expectativas em qual é de fato o papel da escola, a gente vai conseguir ter mais sucesso. Justamente tem professor que acha que o terapeuta quer ensinar ele a dar aula. Aí, o que acontece? A gente tem os dois lados. A gente tem o lado do professor que se sente invadido quando nós, terapeutas, vamos para a sala de aula dele observar. Ele acha que ele está sendo avaliado, ele se sente inseguro, ele se sente pressionado, ele sente que você tá ali para ver os erros dele. Mas tem terapeuta que também chega muitas vezes numa sala de aula, naquele salto 10, aquela camisete da Dudalina, com aquela bolsinha da Vitor Hugo, e ele chega na sala de aula, ela geralmente chega na sala de aula para observar, não pede licença pro professor, não conversa com o professor, entra e sai mudo no ambiente dele e com o nariz aqui assim. O que vai acontecer? Essa professora, é sempre o exemplo que eu cito, né, Larissa? Você sabe que eu sempre cito esse exemplo da camisete da Dudalina e o salto 10. O que vai acontecer com esse professor? Já vai criar ranço ali, essa relação. Então, quando a gente chega, terapeutas, deixa eu ensinar pra vocês que não frequentam o ambiente escolar. Gente, é o seguinte, o professor, ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. E isso é algo bonito. A gente precisa ensinar aos nossos filhos que o professor, ele é a autoridade máxima na sala de aula. Então, quando você entra na sala de aula de um professor, você precisa pedir licença. Por mais que a coordenadora te tenha dado você já tenha te dado autorização de entrar na sala, peça para a coordenação avisar ao professor que você vai fazer essa visita. Peça licença para ele se você pode entrar. Quando a gente trabalha com criança, existem certos tipos de roupas que não são adequados que a gente use. Em especial quando a gente vai fazer visitas a escolas. Decotes, roupas curtas, saltos altos. Então é importante essa aulinha de etiqueta
para os profissionais das clínicas e que chegam no ambiente escolar. Porque o ambiente escolar, gente, é tênis, é leg, é se sujar, essa é a vida dentro da escola. Então, você também não pode destoar demais ali daquele ambiente. Então, isso muitas vezes já cria uma birra. A gente fala brincando, rindo, mas vocês não sabem cada história que eu já vi acontecer. Então, assim, a gente precisa ter esse bom senso, sabe? A gente precisa ter esse bom senso, a gente precisa ter essa educação. A gente precisa sentar para conversar com o professor e falar para ele que nós estamos ali para ajudá-lo, tá? Nós estamos ali para ser parceiros dele. Nós queremos facilitar a vida deles. Nós não estamos ali para julgá-los. Nós não somos melhores que eles, pois estamos atendendo de 1 para 1 na clínica, tá? Nós estamos ali para auxiliá-lo e o papel dele é fundamental, tá? Então a gente precisa ter essa reflexão, esse cuidado na hora de entrar numa escola. Escola, lembra que tudo bem você não dar conta de tudo, porque é esperado muito de você. Que muitas vezes a escola não vai conseguir cumprir tudo aquilo que os pais acreditam que ela deva fazer. Porque é humanamente impossível, porque a carga de conteúdo ela é altíssima. Então, nós também precisamos pesar tudo isso, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do dono da escola, se colocar no lugar do professor, do coordenador, fazer esse exame assim, ó, e pensa, respira. Eu faço isso, gente, eu tô falando isso, tudo que eu falo, gente, eu sou assim, eu falo, eu ensino, eu trago aquilo que eu já vivi. Aquilo que eu vejo que dá certo, aquilo que eu vejo que funciona. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu passo por essas coisas também, assim como cada um de vocês. Seja com meu filho com autismo, seja com meu filho de desenvolvimento típico, tá? Então, eu tento me colocar, antes de explodir, antes eu era mais impulsiva. E isso é uma coisa que a idade, graças a Deus, além de cabelos brancos, é uma coisa que a idade tem me trazido. Com o passar dos anos, a gente vai ficando menos impulsiva. E a gente vai se colocando no lugar dos outros e tentando pensar para falar, pensar para cobrar. Pensar e tentar entender a situação antes de acusar. Agora, professores, é importante que vocês vejam que esses são seus alunos também. E que, dentro do possível, você precisa se policiar para fazer com que esse aluno com alguma necessidade educacional especial esteja inserido dentro do contexto. E muitas vezes, vocês sabem o que os pais mais querem? Eles querem o senso de que você está tentando, de que você está olhando para o filho deles, que o filho deles é importante para vocês também, que vocês são ativos no processo de aprendizagem dos filhos deles. Né, das crianças com alguma necessidade educacional especial. Porque o nem tentar é muito dolorido. Para um pai, você vê que um professor ignora que o seu filho está na sala de aula como se ele não fosse ninguém, porque ele não tem os repertórios necessários para estar dentro daquela turma, os repertórios pedagógicos. Dói demais. Será que você queria que o seu filho fosse tratado dessa forma? Então pare para pensar isso. O que eu posso fazer? O que está dentro das minhas capacidades? Onde eu posso fazer mais? Eu vou me esforçar para que eu possa ser um professor melhor. O que eu posso fazer? O que eu, pai, posso ser parceiro da escola e eu posso ser um agente ativo no processo de aprendizagem dos meus filhos? E aí a gente tem que pensar, por exemplo, olha só,
a gente está em época onde todo mundo está falando sobre coronavírus. E muitas escolas estão com aulas suspensas por causa do coronavírus. E as aulas acabaram de começar aí. E aí? Os seus filhos vão ficar sem aprender nesse período todo que a gente vai ficar sem aula? Porque assim, aqui na minha cidade, por exemplo, vão ser 15 dias sem aulas. Em outras cidades, as pessoas já estão sem aulas, outras não. Mas é muito provável que muitas cidades vão ficar sem aulas nesse período. E aí, como vai ficar o processo de aprendizagem dos seus filhos nesse período que a gente está forçado a fazer uma quarentena aí, sem aulas? E aí, que seus filhos vão ficar só vendo TV e vídeo o dia inteiro? E olha que eu sou uma mãe a favor de uso de iPads, de internet, eu sou bem a favor de tudo isso. Mas eu sou a favor de que os pais sejam ativos no processo de aprendizagem dos seus filhos. Ai, dá trabalho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, a gente fica cansado, sim. Mas você precisa encarar o processo de aprendizagem deles com a mesma seriedade que você encara muitas vezes ao alimentá-los. Ao prover o alimento para os seus filhos. Não é importante você dar uma comidinha para ele, você dar fruta, você dar legume, ou que seja você alimentá-lo, você não deixá-lo passar fome. Isso é importante, não é? Nós não damos importância para isso. Nós precisamos dar importância também para o processo educacional das nossas crianças. Por quê? Porque é agora que nós estamos plantando tudo na cabecinha delas. É agora que é a fase mais importante da vida delas para esse processo de aprendizagem. Então, nós precisamos ser ativos no processo de aprendizagem das nossas crianças. Por isso, a gente não pode delegar tudo para a escola, porque não vai ser possível, não vai dar tempo, eles não vão dar conta. Então, modere, né, na verdade, as suas expectativas dentro do que é possível, do que é real. E que isso vai além do que a lei manda, porque muitas vezes aquela lei foi feita por pessoas que não têm a menor ideia do que é o ambiente na prática, do que é o campo de batalhas. As pessoas fazem leis, muitas vezes sem mensurar como que aquilo vai ser na prática, muitas vezes por pressões, questões políticas, etc, que eu não vou entrar nesse mérito, mas onde as coisas não são possíveis de serem feitas. Então, hoje nessa live do qual é o papel da escola, essas são as reflexões, esses são os pontos que eu queria trazer para vocês e que vocês pensassem, refletissem e levassem para o dia a dia de vocês. Tá certo? Então, gente, essa era a discussão, essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Eu queria tirar um tempo do meu dia pra realmente fazer a gente pensar, fazer a gente refletir sobre isso. E justamente as pessoas fazem leis para uma escola fictícia, exatamente. Então, quando a gente coloca uma norma, a gente faz alguma coisa, a gente tem que pensar na aplicabilidade, porque o papel, como diz meu pai, o papel aceita qualquer coisa, você pode colocar qualquer coisa lá que o papel vai aceitar, mas daí isso ser feito de fato já é outra história, já são outros 500, não adianta nós pais, ficarmos presos só aos papéis, porque, mais uma vez, os maiores prejudicados vão ser os filhos de vocês. Sejam eles típicos, sejam eles com alguma necessidade educacional especial, tá bom? Gente, bom restinho de domingo para vocês. Obrigada para todo mundo que tava por aqui, por tirar um tempinho para refletir sobre esse assunto que é tão importante, a escola, que é assim algo fundamental na vida dos nossos filhos. Nós enquanto profissionais, nós enquanto pais, tá? Muito obrigada, beijo grande pra vocês, bom descanso, uma ótima semana, a gente se vê aí qualquer hora. Tchau, tchau!